Olá, você está na Igreja Batista Boas Novas de Jacarepaguá e estamos muito felizes com a sua presença. Se você ainda não assistiu outros cultos, é só você entrar no nosso canal para conferir. Além disso, não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos. Aproveite e agora mesmo curta esse vídeo e compartilhe com aqueles que precisam receber essa palavra. O culto vai começar e queremos que você participe dele. Ore, louve e se atente à palavra de onde você estiver, junto com a gente. Tenha um ótimo culto. Boa tarde, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nossa, eu estou feliz de ver vocês aqui, muito feliz, porque a chuva não nos segurou em casa, né? Glória a Deus, muito bom, glória a Deus. Então, assim, vamos, para dar início, vamos orar, falar com o nosso Deus. Para dar início ao culto, eu pediria aos irmãos que ficassem de pé, por gentileza. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, louvado, exaltado e glorificado seja o Teu nome nessa tarde, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, porque Tu nos trouxeste até aqui, Senhor. Tu trouxeste cada um dos irmãos, ó Deus, para juntos, ó Pai, prestarmos o nosso culto a Ti, Senhor, para juntos, ó Pai, em comunhão um com os outros, mas principalmente em comunhão contigo, ó Deus, te agradecer, Senhor, louvar o Teu nome, ouvir a Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque a chuva, Senhor, que cai não nos impediu de estar aqui, Senhor. Por isso nós louvamos o Teu nome. E eu te peço, Senhor, que nessa tarde Tu venha falar aos nossos corações, ó Deus. Tu venha se fazer presente em nosso meio, ó Pai. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha falar a cada coração nessa tarde, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, vamos ler o Salmo 92, do versículo 1 até o versículo 8. Eu vou ler os ímpares e, por favor, os irmãos leiam os pares. Como é bom render graça ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Ao som de lira de 10 cordas e da citara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os Teus feitos. As obras das Tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as Tuas obras, Senhor, como são profundos os Teus propósitos. Que embora os ímpios não brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, serão destruídos para sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse salmo que eu meditei nele pela manhã, né, eu achei tão interessante porque hoje, né, é o último domingo do mês. Eu estou certa disso, né? Eu sempre troco as datas, mas hoje eu estou certa. Hoje é o último domingo do mês de dezembro e é o último domingo do ano. E olha quantas coisas nós passamos esse ano. Algumas pessoas, eu ouvi, né, alguns comentários, algumas pessoas com pressa de terminar o ano, né? Tantas coisas ruins aconteceram, quantas coisas que nos afligiram, mas nós estamos aqui para render graças ao nosso Deus, porque Ele nos abençoou, né? Ele tem derramado as suas bênçãos sobre nós, Ele tem cuidado de cada um de nós, Ele tem feito, como Ele falou para Abraão, lá em Gênesis 15, no versículo 1, me chamou muita atenção quando eu li, que Ele disse para Abraão: não temas, eu sou o teu escudo. E o que Ele foi para nós durante esse ano?
Ele foi o nosso escudo, Ele foi o nosso apoio. Nos momentos difíceis, nós nos apoiamos nesse Deus tão maravilhoso. E nós rendemos graça, nós agradecemos a esse Deus que nos abençoou a cada jornada, a cada dia, como nós lemos ali, a cada dia a sua misericórdia, cada manhã a sua misericórdia se renovou. E à noite a sua fidelidade estava conosco. No momento da nossa fragilidade, Deus estava conosco. Por isso nós rendemos graças a esse Deus tão maravilhoso, que diz, a leitura nos diz que quão grandes são as obras de suas mãos. O mundo às vezes não entende os propósitos de Deus, mas nós entendemos que Deus está acima de todas as coisas, que Ele está assentado no trono de glória, mas Ele olha por cada um de nós, Ele cuida de cada um de nós, Ele cuida do mundo, porque o sol vem para o justo e para o injusto, e Ele está acima de todas as coisas. Então nós vamos louvar a esse Deus, nós vamos glorificar a esse Deus tão grandioso, que é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a nossa adoração. Que durante esse culto você possa ter o coração agradecido, você possa sentir a presença do Senhor e que você possa louvá-lo, porque Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Eu vou chamar aqui o Guilherme e a Raquel para juntos louvarmos a esse Deus tão maravilhoso. Amém? Graça e paz, irmãos. Boa tarde. Vamos nos colocar de pé? Eu convido os irmãos a lerem comigo Atos 2. A chegada do Espírito Santo. Só para os irmãos irem acompanhando mesmo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Haviam, então, em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, juntou-se à multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois quê? Não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na sua própria língua, na nossa própria língua em que nascemos? Versículo 13. E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Aqui nós conseguimos perceber dois tipos de pessoas: aquelas que se deixaram levar, e se permitiram serem cheios do Espírito Santo, e aqueles que não quiseram participar desse banquete celestial. E no versículo 14, Pedro vem rebatendo essas pessoas que estavam dizendo: eles beberam. Ele vem dizendo assim, Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras, pois esses homens não estão embriagados, como vós pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos, os vossos jovens terão visões, os vossos anciões terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. Meus irmãos, que nós possamos estar atentos ao agir do Espírito Santo, porque nós já estamos nos últimos dias. Assim como aconteceu todo aquele movimento, o Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo será derramado novamente. E os mais velhos, os anciãos, terão sonhos. Os mais novos, visões.
Aí os mais novos pode ser, não sei, pode ser eu, pode ser a Aninha, pode ser o Diogo, a Camille. Deus sabe quem e qual vai atuar da forma que o Espírito Santo assim quiser. Mas que a gente possa estar atento ao mover do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa nos escolher e nos usar nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero
vocês. E nesse momento, os irmãos têm a oportunidade de trazer seus dízimos e as suas ofertas. Teus olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tu sabes de mim quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tu sabes de mim quando sondas o meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Leva-me, leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, bem lá no fundo, nada posso ocultar. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém. Os irmãos podem sentar. Bem, irmãos, dando continuar. Eita. Isso. Eu sei que vocês entenderam. Eu vou dar uns recadinhos bem rápido
porque nós estamos no finalzinho do ano, né? E as mulheres de oração só vão retornar, né, ali para o culto no dia 4. Tá? Então, essa semana a gente vai estar conversando pelo Zap, mas presencialmente é só a partir do dia 4. Mas nós vamos ter ainda o estudo com o pastor na quarta-feira, né, que é o estudo de Apocalipse que ele está fazendo. Né? Então, nós vamos ainda na quarta-feira, que eu não me lembro a data, 30, gente? 30, né? Dia 30, ainda teremos o culto, né? O estudo com o nosso pastor de Apocalipse, né? E nós vamos ter também o culto da virada, tá, gente? O culto da virada, que vai ser no dia 31, né? A partir das 10 horas. Os irmãos que queiram participar, por gentileza, deem os seus nomes para a irmã Lena ou para a irmã Jo. Né? Nós não vamos ter a festividade que nós costumamos ter depois do culto. Né? Por medidas de segurança, nós vamos fazer o nosso culto, vamos agradecer a Deus pelo ano que passou, mas depois cada um vai para as suas casas. Né? Eu vou chamar o irmão Nelson, que ele vai nos trazer a mensagem dessa tarde. A paz do Senhor aos irmãos, amém? Graças a Deus, muito feliz de estar de volta, muito feliz de ver os irmãos, e eu convido a todos vocês a nós lermos a palavra devocional dessa noite. Abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 27, até o versículo de número 30. Marcos 8, verso 27, até o verso de número 8. Diz assim a palavra de Deus. A epígrafe do texto diz: a confissão de Pedro. Assim diz a palavra. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-os para que ninguém dissesse aquilo dele. Feche seus olhos comigo, oremos ao Senhor. Senhor, eis aqui a tua palavra e eis aqui também o teu povo, Senhor. Carecemos de ouvir a tua voz, carecemos da tua presença sempre. Somos totalmente dependentes dessa graça, dessa presença sua, ó Rei. Estamos aqui para adorar o teu nome. E neste momento, Senhor, eu me coloco em tuas mãos, Senhor, para que eu seja um instrumento em tuas mãos. Usa a minha vida, Senhor, para a tua glória. Usa, Senhor, a minha vida para que os meus irmãos sejam abençoados. Abençoa a minha vida nesse momento, Senhor. Abra o nosso coração, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Que bom olhar para vocês. Eu cheguei a pensar que talvez eu não conseguisse voltar em tempo, em dezembro, estar na igreja. Os irmãos sabem, a gente teve um processo de infecção por Covid-19, a gente passou 15 dias aí em quarentena. Depois dos 15 dias, a gente teve algumas situações que requereu mais cuidado, mas graças a Deus, nesse momento, a família inteira está bem. O capítulo número 8 de Marcos, do verso 27 até o verso 30, é um episódio narrado pelos evangelhos sinóticos. O evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas narram essa passagem. Há alguns acréscimos em Mateus e em Lucas, o que nos ajuda a entender melhor essa passagem. O capítulo 16 do evangelho de Mateus, o verso 17, a palavra diz: e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou carne e nem sangue, mas meu Pai que está no céu. O capítulo número 9 do Evangelho de Lucas, no verso 18,
também ajuda a gente a entender essa passagem. Diz assim a passagem, no verso 18: E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? O tema da mensagem de hoje, o título da mensagem é: Quem é Jesus de Nazaré? Parece muito óbvio e redundante a gente fazer uma pergunta dessa, mas quando a gente começa a ler a Escritura, a estudar, a orar, a pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, parece que abre um leque de possibilidades e a gente enxerga coisas que anteriormente não enxergávamos. É interessante que o Espírito, Jesus, sabendo que os discípulos passariam por dias muito conflituosos, de muitos problemas, Jesus disse: fiquem calmos, porque vocês serão levados a tribunais, serão presos, mas olha, fiquem tranquilos, porque o Espírito vos lembrará de tudo quanto vos tenho dito. A palavra do Senhor é que nos faz ter paz em dias de tribulação. E aí eu vejo Jesus ensinando por intermédio da sua palavra que Pedro, quando respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, não foi uma revelação humana, não foi alguém que disse a Pedro que Jesus era o Messias esperado por Israel. Mas Jesus, vendo aquele cenário, exaltou, dizendo: não foi nenhuma carne, não foi sangue, não foi nenhuma pessoa que revelou para você, mas foi meu Pai quem te revelou. Essa passagem, ela primeiro nos mostra Jesus perguntando o que a multidão dizia quem ele era. Jesus faz aqui duas perguntas. A primeira é o que a multidão achava que ele era. Ele pergunta aos discípulos: quem eles acham que eu sou? E a segunda pergunta que Jesus faz era: e vocês? Aquela sociedade achava que Jesus era a reencarnação de Elias, ou de João Batista, ou de Jeremias, ou até mesmo de algum profeta. Eles achavam que Jesus era a reencarnação de alguma personalidade dessa. Jesus pergunta a Pedro porque queria saber se os discípulos que andavam com ele de fato reconheciam quem de fato ele é. O que é interessante saber é que às vezes a gente se coloca na posição de multidão. A gente está próximo de Jesus, a gente está vendo os milagres de Jesus, a gente está vendo ele realizar obras maravilhosas dentro da igreja, na missão. A gente está vendo Jesus salvar e curar pessoas das diversas etnias e nacionalidades. Mas às vezes a gente só é parte da multidão. E é interessante que essa escolha é nossa. Um dia uma mulher que tinha um problema sério de fluxo de sangue, necessitava ser curada, foi atrás de Jesus e ao lado dele, ao redor dele, havia uma multidão enorme. Mas interessante foi que ela conseguiu tocar de uma forma tão surpreendente e diferente, que Jesus disse: alguém me tocou. Os discípulos perguntaram: mestre, tem uma multidão ao teu redor e tu dizes que alguém te tocou? Jesus disse: tocou sim, porque de mim saiu milagre, porque de mim saiu virtude. Nós estamos aqui nessa tarde e noite porque adoramos ao nome do Senhor, porque fomos escolhidos por Ele e recebemos essa missão de bom grado como privilégio. Nós escolhemos ser discípulos. Nós não escolhemos ser participantes somente, meramente, de uma multidão que o seguia, interessado na comida, na bebida ou nas benfeitorias que ele poderia fazer. Nós queremos simplesmente viver uma vida na presença de Jesus e reconhecer de fato quem é Jesus de Nazaré. A igreja contemporânea tem uma dificuldade enorme de reconhecer Jesus de Nazaré. E existem alguns motivos que a gente pode elencar de 1 a 100 aqui, mas eu só coloquei de 1 a 4. Por que a igreja contemporânea tem tanta dificuldade em reconhecer Jesus de Nazaré? Se a igreja contemporânea reconhecesse Jesus de Nazaré como Senhor, jamais venderia lenço, jamais venderia óleo, jamais venderia vassoura ungida, jamais faria sincretismo com a sua palavra. Se a igreja contemporânea conhecesse de fato quem é Jesus de Nazaré, jamais se venderiam dentro do templo, na porta do templo e fora do templo, mas saberiam que existe um Senhor de suas vidas. O primeiro motivo que eu acho que a igreja moderna, a igreja contemporânea não conhece a Jesus de Nazaré, é porque ela não tem interesse em conhecer as Escrituras. Ela prefere as experiências sobrenaturais, místicas, mitológicas.
Outro dia eu ouvi dizer, um amigo querido, ele disse, se você estiver lendo a palavra e você não sentir nada, você precisa orar até Deus falar contigo. E eu brinquei com ele, eu disse, rapaz, se alguém não ouve a Deus lendo a sua palavra, vai ouvir como, né? É um mistério. Eu falei, é mistério mesmo, porque eu não conheço. Se lendo a palavra, se orando, você não sente a presença de Deus, não adianta subir colina, não adianta ir por Everest, não adianta. Se essa palavra não fala ao teu coração, eu sinto muito, é preciso haver conversão. Segundo motivo, a igreja contemporânea não tem o desejo de conhecer as doutrinas básicas do cristianismo, mas ela prefere desqualificar o teólogo e a teologia. Outro dia perguntei a um amigo, líder de congregação, e eu disse, está ensinando a palavra para esse povo? E ele me respondeu de uma forma bruta, brusca. Ele disse, se você está falando do lixo de teologia, não estou ensinando não. Eu respirei fundo e eu disse, rapaz, você tomou café hoje? Era 7 horas da manhã. Você tomou café hoje, rapaz? É dessa maneira. Terceiro motivo, a igreja contemporânea não tem qualquer compromisso com as verdades bíblicas, ela prefere o politicamente correto, e é por isso que ela hoje, parte dela diz que a Bíblia precisa ser atualizada, porque ela não tem compromisso com a palavra. Quarto e último, não tem qualquer interesse em conhecer a história da igreja, ela prefere deixar nas mãos dos acadêmicos, não é? E aí ela não se interessa por conhecer os pais da igreja. Se a gente falar aqui de Agostinho de Hipona, as pessoas vão dizer que nós somos idólatras, né? Se falarmos de Tomás de Aquino, vão dizer que somos idólatras também. Se falarmos de Atanásio, de Justino Marte, não tem o menor interesse em conhecer. Não tem o menor interesse em conhecer os concílios da igreja, para entender como é que a igreja desceu a ladeira, como é que a igreja começou a venerar os santos, como é que a igreja começou a mariolatria. Não tem. Ela prefere deixar na mão dos acadêmicos. Não sabe sequer o que significa o termo confissão de fé, sequer conhece um filósofo importante para o cristianismo. Como é que a gente conhece? Como é que a gente... E eu pergunto para a igreja, quem é Jesus de Nazaré? Quem é? Para os 12, ele foi um líder incomparável. Quem é Jesus de Nazaré para você? Para Paulo, foi aquele que mudou o caminho. Paulo estava a caminho de Damasco, não caiu do cavalo, mas caiu ao chão, e ele viu o Senhor dizendo a ele, Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Quem é Jesus de Nazaré para a gente? Será que é alguém que está parecido com um mito grego ou um mito nórdico? Ou será que nós comparamos Jesus a alguma entidade egípcia? Será que a gente compreende de fato que ele é o nosso Salvador? Será que a gente compreende que Jesus é aquele que, preso, pendurado na cruz, do lado de 2 bandidos? Será que a gente compreende que um bandido xingava, o atordoava e dizia para ele, se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desce dessa cruz e tira nós daqui também? Mas será que para você, Jesus de Nazaré é o mesmo que foi para aquele bandido que estava na cruz, que disse, rapaz, te cale, porque nós estamos aqui pagando o preço pelo mal que fizemos, mas este homem não fez nada, ele é inocente. E olha para Jesus e diz, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Jesus disse a ele, rapaz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Será que a gente de fato conhece quem é Jesus de Nazaré? Será que Jesus de Nazaré em nossas vidas é alguém que é importante? Porque para o centurião, ele foi a palavra poderosa. Jesus queria ir à casa do centurião de Cafarnaum, mas ele disse, não precisa. Somente a tua palavra, porque eu sou homem de autoridade e eu sei que se eu disser ao meu servo, vai e faça, ele vai fazer, então diga. Será que nós reconhecemos quem é Jesus de Nazaré? João capítulo 1, verso 14 diz que ele é o verbo que se fez carne. Apocalipse capítulo 22, verso 13 diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Salmos de número 139 diz que ele é onipresente e onisciente. O Salmo de número 91 diz que ele é onipotente, e em 1 Timóteo 1,17 diz que ele é eterno. Quem é Jesus de Nazaré para você? Será que é somente o pregador de uma seita? Porque alguns escritores cristãos dizem que
os discípulos pregaram, na verdade, mitos, porque era a forma de fazer convencer as pessoas. Alguns escritores cristãos estão escrevendo isso, estão escrevendo assim. Alguns escritores não reconhecem os milagres que foram feitos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, no verso 36, diz que por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Alguns, engraçado, alguns negam, quando nós não conhecemos a palavra, nós caímos em ladainha. E caímos em ladainhas bem elaboradas. Quem de vocês aí já escutou falar de juízo investigativo, uma doutrina adventista? Às vezes eu não quero semear ódio contra o adventista, pelo amor de Deus, mas é uma doutrina fundamental no adventismo que diz que quando Jesus entrou no Santo dos Santos, como diz o livro de Hebreus, quando o seu sacrifício que foi perfeito, o escritor diz, na antiga aliança, o pecado era pago por intermédio do sangue de bode, de ovelha, mas Cristo, sendo o nosso sumo sacerdote, entrou no Santo dos Santos uma única vez, e esse sacrifício não será repetido. Mas aí vem alguém chamado Ellen G. White, dizendo que, na verdade, ele precisa ainda expurgar mais pecados. E aí diz que existe um livro no céu, que é o livro, segundo Ellen G. White, um livro no céu que registra todos os pecados daqueles que são salvos. E que em 1844 Jesus retornou ao Santo dos Santos, pelo amor de Deus. Não é mais pela graça, é mérito. E nós sabemos que é pela graça. Nós reconhecemos que a nossa salvação é pela graça. Se nós não reconhecermos quem é Jesus de Nazaré, nós vamos tolerar toda e qualquer ladainha e heresia, e ainda vamos dizer que Deus falou com a gente. Capítulo de número 2 de Filipenses, verso 9 ao 11, a Bíblia diz quem ele é. Por isso também, diz o texto, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é aquele que está presente em dias difíceis. Eu já ouvi relatos surpreendentes e o meu coração fica alegre. Eu já ouvi coisas tão simples, contadas de forma tão simples, mas foram tão grandiosas. Eu já ouvi, vocês devem ter ouvido também, de pessoas que entrou no quarto, puxou uma cadeira. Eu não lembro se fiz isso, mas eu achei tão lindo uma pessoa contando uma vez. Ela não estava inventando, ela estava dizendo, estava tão difícil para mim, e eu entrei no quarto, eu fiz o que a Bíblia diz, fechei a minha porta e falei com o Pai em secreto. E aquele dia essa pessoa estava tão carente de sentir a presença de Deus, de ser acolhido por Ele, que tinha uma cadeira, uma poltrona no seu quarto, que ela disse, Senhor, senta aqui. Claro, irmãos, eu não vou dizer para você que ela viu alguém sentado na cadeira, mas ela sentiu a presença do Senhor ali, porque ela clamou pela presença. E Jesus é esse que aparece em dias de tempestade. Capítulo número 8 do Evangelho de Mateus, verso 24 ao verso 27 diz, eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, nos salve, porque estamos perecendo. E ele lhes disse, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? É assim quando a gente ora e a gente acha que não tem saída para um problema, a gente acha que a situação, o cerco se fechou e que de fato não há nenhuma saída. Assim, a saída em Jesus de Nazaré. Ele é o nosso Senhor. Para o endemoniado gadareno, vocês sabem o que ele foi. Ele foi a libertação, conforme Marcos capítulo 5 registra. Ele foi o Salvador do mundo, segundo o registro de 1 João, capítulo 4, verso 14, que diz, vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para ser Salvador do mundo. Apocalipse, capítulo 22, e verso de número 16, diz que ele é a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 5:5 diz que ele é o leão da tribo de Judá. Vocês contaram quantos nomes que eu já disse sobre ele? Muitos, né? Muitos. E vocês lembram daquela conversa entre Filipe e Natanael? Lembram?
Apareceu um grande profeta, Natanael. Natanael disse: Filipe, é possível vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe não quis nem defender. Rapaz, venha e veja. Nazaré era uma vila pobre, irmãos. Alguns estudiosos, arqueologistas dizem que as casas ali eram nas encostas das pedras. Muitas casas eram, eu não sei o nome que se dá, nas encostas do morro, na própria pedra, eu não sei o nome que se dá. Era uma vila muito pobre. Jamais um judeu diria que sairia de Nazaré, o Salvador do mundo. Mas foi de lá, superando toda e qualquer expectativa, que ele saiu para se mostrar, para trazer o reino de Deus a nós. E sabe o que é triste? É triste quando a gente percebe que, além do nosso irmão não saber quem é Jesus de Nazaré, é triste quando a gente percebe que conhece muito pouco sobre ele. É triste quando a gente olha no nosso espelho espiritual e a gente percebe que tudo o que a gente tem feito tem sido bem diferente daquilo que ele tem ensinado para a gente. É importante que a gente faça essa reflexão sempre. Será que de fato Jesus de Nazaré é aquele que a Bíblia diz na minha vida? O capítulo número 9 de Isaías, no versículo de número 6, a Bíblia diz: quem seria ele? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Explicar quem é Jesus de Nazaré deveria ser, para todos nós, a nossa maior responsabilidade. Deveria ser um privilégio de que nós não nos envergonhássemos, que nós não disséssemos desculpas dizendo: não é o momento, não é a hora. A gente dá cada desculpa, não é? A gente quer ser conveniente, a gente quer ser educado, a gente teme ser chamado de fanático. A gente teme isso, não é? Então a gente às vezes perde oportunidade de falar de quem é Jesus de Nazaré, simplesmente porque a gente quer parecer sociável às pessoas, não é? E eu me lembro da proibição de pregar o evangelho, e o apóstolo Pedro disse: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Marx diria que Jesus foi um revolucionário, eu discordo dele. Mas Jesus, ele veio para mudar de fato conceitos. Ele veio para mostrar que a presença de Deus, ela não expulsa aquele que está necessitado. A presença do Senhor é aquela que traz pessoas que estão no pecado para perto dele, para serem perdoados, para terem a vida transformada e para serem bênçãos e contar testemunhos do que Deus tem feito em suas vidas. O que eu acho interessante é que a gente, às vezes, se surpreende com o texto bíblico. Jesus entrou na casa de um homem muito abastado, não recebeu o devido tratamento, mas ali havia uma mulher de má fama, uma mulher que tinha a fama de ser mulher pecadora. E a Bíblia diz que ela chegou e lavou os pés dele com o melhor unguento. O melhor perfume que ela tinha, ela lavou os pés de Jesus. Com os seus cabelos ela secava. E aí as pessoas que estavam próximas disseram em seu pensamento: ele não sabe quem é ela. Mas Jesus sabia quem era ela. E Jesus disse ao dono da casa: eu entrei em sua casa e você não me honrou. Às vezes a gente faz assim. Eu entrei aqui na sua casa e você não me deu um beijo santo, um ósculo santo. Você não lavou meus pés. Mas essa mulher em todo tempo está lavando com o seu melhor óleo, beijando os meus pés e secando com seus próprios cabelos. Jesus ensina com aquela passagem de que quanto mais a pessoa é perdoada, mais essa pessoa ama. E às vezes a gente faz do que a gente acha sobre alguma coisa uma lei que impede que outras pessoas reconheçam Cristo como Salvador de suas vidas. É preciso que a gente faça uma reflexão. É preciso que a gente pregue, sim, o Jesus que é metafísico, que é transcendente, que anda sobre as águas, como João, capítulo 6, 19 diz. Mas é preciso dizer que no Antigo Testamento ele também atuava. O capítulo número 6 de Daniel, no verso 22, diz: e o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano.
É preciso entender o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e verso 11, que diz que Jesus é a pedra fundamental, a pedra angular da igreja. É sobre essa pedra que a igreja é construída. Nós sabemos disso. E reconhecer isso para nós é o maior feito. Porque fica parecendo que, às vezes, que Jesus depende de algum ato nosso para fazer alguma coisa. Ele é soberano. Mas é lindo quando ele usa a vida de um servo dele para anunciar as suas boas novas. Jesus é aquele que disse em João, capítulo 8, verso 54, ele disse que se ele glorificasse a si mesmo, não teria feito, mas o Pai, ele disse no verso 54 do capítulo 8 de João, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é, quem me glorifica é meu Pai, o qual vocês dizem que é vosso Pai. Todo mundo sabe que ele viveu, todo mundo sabe que ele morreu, todo mundo sabe que ele, todos os crentes sabem que ele ressuscitou e que ele vai buscar a sua igreja. Mas às vezes esquecemos dados tão simples. Às vezes a gente quer e acha que precisa dar mergulhos tão profundos e às vezes nós temos coisas tão simples para dizer. O mundo está envolto em tantos problemas, irmãos. O mundo está envolto aí em tantas transgressões. Esses dias eu estava orando com meu filho e ele me disse: pai, tem tanta pessoa dizendo que Jesus é bonito, que Jesus faz aquilo, que Jesus faz aquilo outro, mas está mentindo. Eu me assustei com essa frase dele. Ele continuou dizendo: pai, Jesus é fiel, ele nunca abandona a gente. Quando meu olho estava enchendo de lágrimas, ele disse: pai, está tudo tão estranho nesse mundo. Tem menino querendo se vestir de menina, pai. Meu filho tem 6 anos. Tem menina querendo se vestir de menino, pai. Eu travei, irmão. Na hora eu travei. E eu disse: vamos orar então, filho. Porque o que nós precisamos fazer é orar. E existem coisas tão simples para a gente falar. A gente pode falar que ele é a porta das ovelhas. Ele não é o porteiro. Segundo João capítulo 10 e verso 9, ele é a porta. Ele é a videira verdadeira, segundo João capítulo 15 verso 1. Ele é a ressurreição e a vida, e eu quero ler com vocês o capítulo 11 de João, o versículo 25 e 26, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Nós precisamos dizer que ele é a luz do mundo, porque o mundo está em trevas, irmãos. Porque o conceito do mundo é contrário à palavra, é contrário ao céu, é contrário a Cristo. Mas nós precisamos falar o que João capítulo 8 e verso 12 diz. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente, segundo Gênesis capítulo 3 e verso 15. Ele é aquele que venceu a morte, segundo Hebreus 2 verso 14, que diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana como nós, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. É por isso que a igreja nunca teve medo de morrer. É por isso que a igreja, os seus filhos eram lançados no Coliseu para serem devorados por fera, por bestas, e a igreja nunca parou. A igreja tinha todos os motivos do mundo para parar, mas a igreja sabia que o viver sempre foi Cristo e o morrer sempre foi lucro para a igreja. Nós precisamos pregar coisas tão simples como João capítulo 14 verso 6, dizendo que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, que ninguém vem ao Pai senão por ele. São coisas tão simples que a gente pode dizer, são palavras tão simples de dizer, mas com um efeito glorioso. A gente, quando prega, não tem a menor, a gente não sabe o que pode acontecer por intermédio da ministração da palavra de Deus. Às vezes a gente olha para uma pessoa que ouve um louvor em casa e que ora
Quantos relatos eu já ouvi de vizinhos que escutaram a irmã Mariazinha orando em casa e por intermédio daquela oração reconheceram Cristo como seu Salvador. Quantas vezes eu vi evangelismo, eu vi pessoas se entregando. Quantos relatos eu já ouvi de traficantes colocando o fuzil de lado para receber oração. Quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas que iriam dar cabo da própria vida, mas quando ouviram a palavra sobre Jesus de Nazaré, tiveram a vida liberta, tiveram a vida resgatada, foram retiradas daquele charco de lodo onde estavam até o pescoço e foram trazidas para o seu reino, para a sua maravilhosa luz. Nós só precisamos anunciar quem é Jesus de Nazaré. Quem é Ele? Capítulo 8, verso 10 e 11 de João. Jesus é aquele que estende perdão para a pessoa mais difamada que nós conhecemos. João capítulo 8, verso 10 e 11. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai, e não peques mais. Será que a gente tem apresentado esse Jesus para as pessoas? Será que é esse Jesus que perdoa pecados que a gente tem apresentado? Não é? Sim, é esse Jesus. Quantas pessoas nós fazemos evangelismo e a pessoa diz para a gente assim: você não sabe o que eu estou fazendo. Outro dia nós estávamos num bairro aí, fazendo missão, e uma irmã da nossa igreja foi apresentar o plano de salvação. Gente, eu vi aquela irmã, eu vi Deus agindo. Nós não sabíamos quem era a pessoa. Somente uma pessoa do grupo sabia quem era a pessoa. E a irmã fez o plano de salvação. E eu vi aquele homem glorificando a Deus, eu vi aquele homem aceitando a palavra. Eu sei que a semente foi plantada no coração dele. E quando terminou e que esse homem foi embora, quem estava no nosso grupo disse que aquele homem era um dos responsáveis por alguma milícia de algum bairro por aí. E quando eu pensei nisso, eu vi a intrepidez no Espírito, que aquela irmã, usada pelo Espírito Santo para falar de Jesus a ele, para falar de salvação, para falar de vida eterna, para falar de pecado, eu fiquei muito orgulhoso. Nós precisamos ter a mesma coragem. Jesus é aquele que, mesmo tendo multidões andando com ele, não tinha nem sobre onde reclinar a sua cabeça. Lucas capítulo 9 e verso 58. Jesus é aquele que, mesmo sem perder a divindade, foi servo sem perder a autoridade. Foi morto, mas ressuscitou. Veio à terra, mas o céu nunca saiu do seu coração. Filipe disse a ele: Jesus, Senhor, mostra para a gente o Pai. Isso basta. João capítulo 14. Jesus disse: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não me têm desconhecido. Quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. A gente às vezes tem tanta dificuldade, mas tanta dificuldade de saber quem é Jesus de Nazaré. Mas é tão simples. Fica de pé comigo. Você ouviu que Ele é a porta das ovelhas. Você ouviu que Ele é a videira verdadeira, que Ele é a ressurreição e a vida. Você ouviu que Ele é a luz do mundo, Ele é a semente da mulher. Você ouviu que Ele venceu a morte. Você ouviu que Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Você ouviu que Ele é a luz do mundo e quem anda na presença dEle não anda em trevas. Esse é Jesus de Nazaré. Você está aqui porque você foi escolhido por Ele. E principalmente, você foi eleito por Ele. É um privilégio estar aqui na presença dEle. Feche seus olhos comigo. Senhor, a Tua palavra foi pregada. O propósito, Deus, era que todos os nossos irmãos
ouvissem falar de quem é o Senhor. E não de uma nova revelação. Eu apenas repeti os textos bíblicos que achei conveniente incluir nessa palavra, Senhor. Que todos saiam daqui nessa tarde ou noite, confiantes de que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não porque simplesmente um pregador disse, mas porque a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso Salvador, o Messias, o Cristo, aquele que veio entregar a sua própria vida para que o seu povo encontrasse vida eterna. Pai, em nome de Jesus Cristo, que cada vida, que cada coração que está aqui nessa noite, que entrou aflito ou que entrou aqui desesperançoso, que saia daqui nessa noite, Senhor, cheio da Tua presença, cheio da Tua virtude, que saiam daqui hoje predispostos a vencer as dificuldades que vão encontrar lá fora, Senhor. Que eles tenham, Senhor, a alegria de olhar para esse tempo sombrio de pandemia que nós vivemos e encontrar em Ti a razão para se alegrar. Porque a alegria que o Senhor dá para nós não é passageira, não é a alegria que o mundo dá, Senhor. Porque a alegria que o Senhor nos dá é eterna, Pai. Por isso, nessa tarde, nesse dia, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Glorificamos o Teu nome e pedimos a Ti. Assim como o Teu servo, o profeta no Antigo Testamento, disse que nós precisamos Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Que Boas Novas, Senhor, Te conheça verdadeiramente e prossiga em Te conhecer. Que Jesus de Nazaré seja assunto corrente. Que Jesus de Nazaré seja o assunto principal dessa igreja. Que Jesus de Nazaré seja o assunto dentro dos lares. Que Jesus de Nazaré seja a conversa com um amigo. Que Jesus de Nazaré seja o ideal de vida. Que Jesus de Nazaré seja, Pai, o principal assunto que a Tua igreja vai falar. Até que um dia a gente se encontre, Senhor, nas nuvens, e nós veremos aquela comitiva celestial, nós veremos os anjos, Senhor, nós entraremos contigo na terra que o Senhor nos prometeu, Senhor, porque essa terra em que vivemos hoje, Senhor, é passageira. A nossa bandeira, Senhor, a nossa nacionalidade espiritual está concentrada no reino de Deus, e é lá, Senhor, que nós receberemos novos nomes. É lá, Deus, que nós teremos o nosso corpo glorificado e nós seremos semelhantes a Ti, Senhor. E nós venceremos o inferno, nós venceremos a morte e nós venceremos o pecado. O Senhor já venceu e essa promessa está estendida a todos nós. Por isso, Senhor, que a cada dia nós tenhamos o desejo de conhecer mais e mais quem é Jesus de Nazaré. Bendito seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém.